Bom dia, gente. Bom dia. Good morning para todos. Estamos aqui para revisão de português, como eu havia falado no vídeo anterior. Para a gente adentrar ao latim, a gente realmente vai precisar de uma revisão de português. Não que vocês não saibam dos agentes, mas é só para a gente dar uma lembrada direitinho como tudo acontece, tá bom? Então vamos nós. O latim, ele tá dividido, ele vai ser flexionado em nominativo, genitivo, ablativo, dativo em outras pessoas. Então, o nominativo, ele vai se referir ao quê? Ele vai se referir ao sujeito. E o que é sujeito, gente? É o ser que recebe a ação. Nós temos aqui um exemplo, né? A rua estava deserta. Quem é o sujeito dessa frase aqui? Quem estava deserto? A rua. Deixa eu voltar aqui, né? A rua. Então, gente, o que a gente pode perceber? Que a rua, como ele é o sujeito, no caso, se fosse no caso do latim, a rua seria o quê? O nominativo. E o nominativo também pode ter a função, além do sujeito, de predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito? É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicativo construído com o verbo de ligação necessita de um predicativo do sujeito. Olha só aqui a frase. Este bolo está sem sabor. Quem está sem sabor? Este bolo. Então, este bolo, no caso, seria o quê? Seria o sujeito. E está seria o verbo de ligação e o sem sabor seria o quê? O predicativo do sujeito. Mas por que ele seria o predicativo do sujeito? Porque se a gente for ver, o sem sabor, ele dá uma característica a este bolo. E como ele está ligado pelo verbo de ligação, que é estar, ficar, permanecer. Então, se ele está dando uma característica ao sujeito, ele vai ser o que? O predicativo do sujeito. É só para a gente relembrar. Então, nominativo, se fosse no latim, o sujeito iria ser nominativo, o predicativo do sujeito também iria ser também nominativo. Então, o nominativo, ele pode exercer duas funções. A função de sujeito e de predicativo do sujeito. Então, o sujeito a gente sabe que é aquele que recebe a ação. E o predicativo, no caso, são aquelas características, né, elas são impostas ao sujeito. Então, é bem importante a gente saber o que é sujeito e predicativo do sujeito. Vamos passar para o próximo slide. Acusativo. O acusativo, no caso, ele vai exercer a forma de quê? De objeto direto. Vamos se recordar o que é objeto direto. É um complemento do verbo transitivo direto que normalmente se liga a ele sem o auxílio de uma preposição. Então, o que seria um verbo transitivo, gente? Se eu botar essa frase aqui, eu disse, mas eu disse o quê? O que foi que eu disse? A frase vai ficar o quê? Sem sentido. Por isso que se torna transitivo o verbo. Certo? Então, vocês estão notando aqui, eu disse o quê? Que estava feliz. Aqui tem alguma preposição, alguma coisa? Não. Então, se não tiver preposição, após a gente fazer pergunta, o restante da frase vai ser o quê? Um objeto direto, certo? Então, sempre que a gente for ver se o verbo é transitivo direto, se é indireto, a gente faz essa primeira para a gente saber se o verbo é transitivo ou intransitivo. O transitivo, ele sempre vai precisar de um complemento. E o intransitivo não precisa de um complemento, certo? E outra coisa, o objeto direto sempre vai vir sem preposição, tá certo? Como tá aqui na frase. Vamos diferenciar aqui. O dativo. O dativo, ele exerce a função de quê? De objeto indireto, que ele é um termo integrante da oração que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto e precisa de complemento. Olha só aí. Pedro gosta. Pedro gosta de quê? De chocolate. A gente pode ver a presença aqui do de. O de é uma preposição. Então, se eu colocar na frase só Pedro gosta, não tem sentido algum. Vocês concordam? Então,
Quando eu pergunto, Pedro gosta de quê? De chocolate. Se vocês já viram também aqui o uso da preposição de, então toda vez que a gente faz essa pergunta ao verbo e ele precisa de um complemento com preposição, essa preposição ela vai indicar o quê? Que essa parte que corresponde à pergunta é um objeto indireto, que assume no latim a forma de dativo. O genitivo. O genitivo é o adjunto adnominal. É um termo da oração que acompanha o substantivo e a ele se refere. Olha só. Seu apartamento é espaçoso. Então, a gente poderia dizer, quem é espaçoso? Seu apartamento. Então, seu apartamento seria o sujeito. Mas quando a gente pergunta quem é o núcleo do sujeito, quem é o núcleo desse sujeito? Vai ser o quê? Apartamento. E quem é que vai ser o adjunto adnominal? Seu. Porque além dele acompanhar o sujeito, a gente já separou ele do núcleo do sujeito. Eu espero que vocês estejam entendendo. E o ablativo. O ablativo é o adjunto adverbial, é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Por exemplo, na frase, felizmente a criança chegou. Qual foi o modo que a criança chegou, gente? Felizmente. Então, felizmente, no caso, vai ser o quê? Um advérbio de modo. Se ele dissesse, a criança chegou tristemente. Tristemente seria o quê? O adjunto adverbial. Vocês notam que o adjunto adverbial, ele se refere ao quê? A maneira que a criança chegou. Ele se refere ao verbo, diferente do adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele se refere ao quê? Ao substantivo, certo? Então, no ablativo, o adjunto adverbial vai se referir ao quê? O ablativo no latim. Temos o vocativo. O vocativo é um termo que indica chamamento, invocação, interpelação de uma pessoa, interlocutor real ou fictício. Oh, meu amor! Isso não se faz. Geralmente o vocativo, no caso aqui, vai ser meu amor. Então, geralmente, o vocativo, ele vem entre vírgulas, certo? É um chamamento, é uma evocação, é uma interpelação, certo? Então, o vocativo vai continuar com a função de vocativo também no latim. Realmente, eu queria muito estar dando essa aula presencial para explicar, colocar mais exemplos, mas aqui é só uma pequena explanação, para que a gente tenha noção na hora que a gente for entrar nas flexões, tá bom? Todos tenham um bom dia.